Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. A gente está na segunda aula do nosso curso de Introdução à Defesa da Vida. Na aula passada, eu quis apresentar, então, uma introdução a esse assunto. Nessa introdução, eu quis chamar a atenção para que a gente pudesse perceber a questão da cultura da morte. E a maneira da gente perceber é ver que as coisas anormais estão acontecendo na nossa sociedade. Então, se a gente está fazendo um curso em defesa da vida, é porque existe uma cultura da morte. Essa cultura da morte, eu usei a encíclica do Papa São João Paulo II, que ele faz exatamente isso, para chamar a atenção para um gênero de atentados que está trazendo novas características, principalmente esses atentados contra a vida nascente, na questão do aborto. Então a gente está percebendo que tem se construído uma sociedade bem anormal. E é isso que é a cultura da morte. A cultura da morte, em essência, ela é um processo que está gerando uma estrutura social antinatural, que não está de acordo com a verdade. Então, nessa aula agora, o que eu gostaria de mostrar como que o pessoal, qual é a metodologia que eles usam para gerar essa anormalidade e quando que começou o início desse processo de desconstrução da nossa sociedade, quando começou, quem foram os atores envolvidos, como que esse pessoal age. E para isso, eu queria usar esse livro, que é muitíssimo importante para todos que forem estudar a defesa da vida, que é o livro Segundas Intenções, de um professor, um doutor norte-americano chamado Donald Critchlow. Então, esse livro ele é extremamente importante nesse assunto, porque, além das inúmeras referências que ele dá, e o assunto que ele traz, que é bastante importante, bastante interessante, porque tem tudo a ver com a cultura da morte, ele carrega uma importância muito grande, porque o autor teve acesso aos documentos pessoais dos atores envolvidos com o início da cultura da morte. Ele teve acesso a trocas de correspondência entre as pessoas, documentos, caixas que nunca tinham sido abertas. Ele teve acesso ao pensamento dessas pessoas. Então esse é um conteúdo muito sério, muito verídico, porque é aquilo que está no pensamento das próprias pessoas, nas trocas de cartas entre elas. E fora que, durante a leitura do livro, a gente vai percebendo como essas pessoas agiram, quais foram as instituições que estavam envolvidas no começo de tudo isso. Então isso é muito importante. Todas as pessoas que querem conhecer o começo, como as coisas começaram a acontecer, esse livro é essencial. E o que esse livro fala? Ele conta, o autor ele se preocupou com isso. A partir da Segunda Guerra Mundial, como que surgiu nos Estados Unidos a questão do planejamento familiar e como os Estados Unidos se tornaram envolvidos com a política de planejamento familiar, tanto internamente quanto externamente. E aí, ao decorrer de contar esse processo, ele vai desmembrando e colocando todos os acontecimentos que fizeram com que essa cultura da morte nascesse. Porque é bastante claro, se vocês entenderam, que o planejamento familiar é uma mentalidade que vai contra a vida. Porque planejamento familiar, quando ele nasceu, e o termo foi criado para substituir um outro termo que era controle de natalidade. O próprio criador, a própria criadora do termo planejamento familiar deu esse nome para ser um eufemismo para controle de natalidade. Isso é muito comum na cultura da morte, o uso de eufemismos. Então, o livro ele conta o seguinte: no início
do movimento a favor do planejamento familiar tinham duas correntes. A corrente daquelas pessoas que queriam fornecer o controle de natalidade das mulheres, e essa corrente ela começou com uma feminista, com o primeiro movimento feminista, uma feminista muito conhecida chamada Margaret Sanger, né, que ela lutava pelo controle de natalidade, para dar às mulheres o direito de controlar, né, a sua fertilidade, os seus nascimentos, para que ela ficasse livre, para que ela pudesse não ficar presa aos homens, poder estar disponível para trabalhar, até mesmo porque uma grande quantidade de filhos era visto como um sério problema, porque as mulheres passaram necessidades, enfim, era uma corrente, ela estava preocupada mais com a questão da liberdade, dos direitos da mulher. A Margaret Sanger, ela foi a criadora da IPPF, que hoje é conhecida como a Multinacional da Morte. Ela é a maior rede internacional de abortos do mundo, né? A Margaret Sanger, ela foi fundadora dessa clínica. E a Margaret Sanger, ela era ativista, então ela tentava promover o aborto, promover o controle de natalidade, que envolvia o aborto. Então ela tinha o pensamento de favorecer o aborto, tanto que a primeira clínica de aborto dos Estados Unidos ela abriu em 1916, que depois se tornou a Planned Parenthood dos Estados Unidos, que hoje é responsável pela metade dos abortos dos Estados Unidos, fatura na casa de bilhões por ano com abortos, né, com assassinato de crianças no ventre das mães. E depois ela fundou também a International Planned Parenthood, que é uma rede multinacional de clínicas de aborto, né? Enfim, então ela era muito ativista, ela abria as clínicas, mas ela, como a sociedade entendia muito bem que isso era imoral, que isso não era uma coisa legal, ela era presa, as pessoas não gostavam desse movimento. E isso aqui é um ponto importante da gente perceber na cultura da morte. Até meados da década do século passado, né, até a década de 50, o mundo inteiro era pró-vida. E a gente percebe isso claramente, um exemplo muito forte de perceber, que é com relação aos julgamentos de Nuremberg, lá da Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os nazistas foram julgados. E nesses julgamentos, os nazistas foram condenados porque simplesmente eles não fechavam clínicas de aborto quando eles encontravam as clínicas de aborto. Eles deixavam simplesmente porque para eles aquilo era natural. E as pessoas que julgaram os nazistas nesse ponto entenderam aquilo como um atentado contra a humanidade. Então as pessoas eram bastante proibidas, né? Elas não aceitavam aquilo. E o próprio livro do Donald Critchlow, ele mostra o quão era difícil e o quão foi difícil para os promotores da cultura da morte tentar colocar controle de natalidade, métodos contraceptivos, aborto, fazer com que os Estados Unidos se envolvesse com a questão do planejamento familiar. Eles tiveram que fazer muito trabalho para que isso pudesse se tornar uma questão aceita por todos. Tiveram que fazer bastante esforço, bastante investimento, bastante estudo e ideologias para que isso se tornasse cada vez mais aceito pela população. Então isso é importante da gente perceber, porque houve uma virada muito grande na década de 60. Então, até a década de 50 o mundo era pró-vida, de repente em 10 anos tudo se transformou. Então o que aconteceu? Além do pessoal do controle de natalidade, tinha um outro movimento a favor do planejamento familiar, que eram aquelas pessoas preocupadas com a questão do alto crescimento populacional que o mundo estava vivendo, né? A gente pode classificar essas pessoas como neomalthusianas, porque eles deram um upgrade na teoria do Thomas Malthus. Talvez muitos já devem ter conhecido. Malthus ele era um economista e um pastor, né, do século 17, 18, que deu aquela teoria de que o mundo estava crescendo em termos de população, mas o alimento estava diminuindo. Ele percebeu isso porque, como ele era um pastor, ele fazia mais batismos
do que funerais, né? Exéquias. Então ele percebeu que estava nascendo muitas pessoas e que o alimento não estava acompanhando. E que isso geraria um problema muito sério, ia faltar comida para as pessoas. Mas o Malthus, ele dava o conselho de você fazer um controle de natalidade, né, um planejamento familiar, por meio da castidade, por meio de retardar o casamento até a pessoa estar estável. Então ele dava um certo planejamento familiar, mas ainda com uma visão meio cristã. Quando começou o século XX e veio as grandes guerras mundiais, surgiu esse novo movimento, né, preocupado com a população, porque se a gente observar, na verdade, o mundo demorou 1.800 anos para atingir 1 bilhão de pessoas. Em 125 anos já estava com o segundo bilhão. Em cerca de 30, 40 anos já estava com o terceiro bilhão. E as pessoas envolvidas desse movimento populacional viram isso e se assustaram. Né? Uma dessas pessoas, e que é a mais importante no surgimento da cultura da morte, era um homem chamado John Rockefeller. Então, o John Rockefeller, ele ficou preocupado com essa questão do crescimento populacional. O John Rockefeller, ele era filho do Rockefeller primeiro, que era um grande magnata do petróleo, ficou muito rico, né, o avô dele, o Rockefeller, com a questão do petróleo, quando os Estados Unidos estavam com uma grande liberdade econômica. Então, eles ficaram muito ricos. E essas pessoas, elas começaram a criar fundações filantrópicas, para fazer o bem com o seu dinheiro. No início, a gente até percebe que eles realmente faziam coisas boas, filantropia, né? Criavam escolas, hospitais, davam educação para os pobres, para os negros, americanos. À medida que o início do século XX foi passando e veio as guerras, esse pessoal percebeu que a filantropia de nada valeria, porque a guerra acabava com tudo. Então eles precisavam de fazer mais alguma coisa, para que a verdadeira filantropia, na verdade, era você evitar que tivesse uma nova guerra. E uma das coisas que esse pessoal percebeu é que exatamente o crescimento da população poderia gerar uma nova guerra. A falta de alimento, o crescimento, isso poderia gerar fome, guerra, miséria, invasões. E então o pessoal precisava de ajudar em refrear aquele crescimento desordenado. Então o John Rockefeller, percebendo isso e vendo que apesar do movimento daquele pessoal preocupado com isso não estava tendo muito efeito, não estava fazendo alguma coisa concreta, então o John Rockefeller resolve então criar a sua própria fundação, a sua própria organização para trabalhar com essa questão de refrear o crescimento da população. E o John Rockefeller então cria uma entidade chamada Conselho Populacional, no ano de 1952. E é exatamente nesse ano, com a fundação desse Conselho Populacional, que a gente pode datar o nascimento da cultura da morte. Por quê? Porque até então, como eu falei, o movimento que desejava essa questão do controle populacional, aquelas pessoas preocupadas com o controle de natalidade, como a Margaret Sanger, e até mesmo os que estavam preocupados com a questão da população, que faziam ativismo também para dar o planejamento familiar, não estavam tendo sucesso, não conseguiam convencer as pessoas de aceitar esse tipo de coisa. Então o pessoal via isso como eugenismo. Você está querendo controlar a natalidade, vocês querem só que algumas pessoas nascem. Então eles não conseguiam aceitar, e a população não aceitava, inclusive, a ideia do aborto, né, que sempre esteve na mentalidade dessas pessoas que desejavam o controle da população, né, o controle do crescimento. E quando John Rockefeller criou o Conselho Populacional, ele então colocou um método. E aqui é muito importante a gente já começar a perceber algumas coisas da metodologia da cultura da morte. Em primeiro lugar, a questão das fundações. Então, o John Rockefeller criou uma organização, uma instituição, exatamente para trabalhar com esse problema. E logo que ele criou, inclusive, uma outra fundação que era uma das maiores fundações do mundo, a Fundação Ford, entrou com dinheiro ajudando o Conselho Populacional a fazer o trabalho de refrear a questão do crescimento populacional. E aí o Conselho Populacional trabalhou em 3 fases.
que é muito importante a gente entender também. Na primeira fase, que foi mais ou menos até o final de 52 até 58, início da década de 60, o John Rockefeller ele se preocupou exclusivamente em colocar pessoas para estudar. Então ele procurou fornecer conhecimento. Então ele começou a espalhar pessoas que estudavam a questão demográfica no mundo inteiro. Fazia centros nas universidades, apoiava faculdades nesses estudos. Então ele remodelou, ele reformulou o estudo de demografia no mundo todo. E isso é uma coisa muito importante, porque a cultura da morte ela faz exatamente isso. Ela estuda, ela busca fornecer um conhecimento que, no caso, é uma ideologia para justificar aquilo. Então, eles tomaram conta de todos os estudos relacionados a essa questão de demografia. E acabou que os estudos demográficos foram transformados de uma ciência quase matemática para uma ciência política mesmo. Para quê? Para que ele pudesse ter um conhecimento para se basear depois quando ele fosse dar os programas mesmo de planejamento familiar. Então ele teria a base para justificar aquilo. E se alguém se questionasse, ele falava, não, eu tenho aqui os estudos que provam que isso que eu estou falando é correto. Então e a gente sabe que esses estudos não são realmente baseados na verdade, mas eles não estavam buscando verdade. Eles estavam buscando justificar aquilo que ele já tinha tomado a decisão. Era preciso refrear o crescimento. Então isso é muito importante, essa é uma outra característica importantíssima da cultura da morte. A promoção do conhecimento. Eles tentam criar conhecimento para justificar aquilo que eles estão fazendo. E eles tomam hegemonia em todos os lugares. Então, isso nos mostra a necessidade que a gente que deseja fazer a defesa da vida bem feita, estude, para que a gente forneça conhecimento contrário a isso, um conhecimento pautado realmente na verdade. Então, depois dessa fase, na década de 60, começou então a segunda fase do Conselho Populacional, que foi, de fato, fazer os programas de planejamento familiar. E é aqui, então, na década de 60, que ocorre uma verdadeira revolução no mundo inteiro. Então, o mundo transforma-se, passa exatamente de um mundo que era a favor da vida, para um mundo que começa a promover coisas completamente contra a vida. No final da década de 60, já estava sendo legalizado o aborto nos Estados Unidos, em algumas cidades. No início da década de 70, o aborto já foi legalizado nos Estados Unidos inteiro, né, no ano de 73, no caso de ativismo judicial. Então, assim, foi uma grande transformação em cerca de 10 anos. Então, o Rockefeller ele colocou pessoas para estudar, depois que ele tinha colocado as pessoas para estudar, ele começou realmente a dar planejamento familiar no mundo inteiro. E durante essa década de 60, o pessoal percebeu, bom, se a gente quer realmente refrear a questão do crescimento da população, fornecer o planejamento familiar, a gente precisa de métodos contraceptivos que sejam eficientes, porque até então não existiam métodos eficientes. E aí também que acontece toda a revolução contraceptiva, né? Logo no começo, o Conselho Populacional começou então a investir nos estudos do DIU, né? Que um DIU mais eficiente do que um DIU primitivo que existia, que era o DIU de Grafenberg, que era um DIU que causava muito mal para as mulheres. Esse novo DIU que eles estavam estudando era um DIU de plástico, um DIU de um espermicida, que são os DIUs mais conhecidos até hoje. Nos dias de hoje são usados nos dias de hoje. Então foi com o investimento do Rockefeller e do Conselho Populacional. E eles preferiam investir no DIU porque era um mecanismo de contracepção que não dependia tanto das mulheres. Você simplesmente colocava o equipamento, né, o aparelho da mulher, e não tinha que se preocupar mais. Então, basicamente, o programa de planejamento familiar que o Conselho Populacional deu na década de 60 foi colocar DIU nas mulheres. Era simplesmente isso, fizeram isso no mundo inteiro. Também criaram fábricas de DIU em alguns países, né, da Ásia, da África, para poder colocar o DIU nas mulheres. E junto e paralelamente a isso, a Margaret Sanger, que era aquela ativista que queria o controle da natalidade, mas na verdade não tão preocupada com a população e sim com as mulheres, ela começou a investir no estudo da pílula anticoncepcional. Então ela conseguiu convencer uma amiga dela muito rica a
a apoiar os estudos do contraceptivo que estavam começando a surgir, que foi o contraceptivo, né, o anticoncepcional, que saiu no ano de 55. Então, em 55, graças aos estudos dos investimentos da Margaret Sanger, para fornecer para a mulher alguma coisa que ela pudesse ficar livre, para poder ter a relação sexual, não ter que depender do homem, não ter filho, né, e ela enxergava isso como sendo um direito e uma liberdade da mulher, foi que então se desenvolveu os estudos do anticoncepcional que a gente tem hoje. Claro que no começo ainda prejudicava muito mais a mulher do que os de hoje, mas infelizmente ainda é uma coisa muito imoral, né? E na década de 60 então ele foi aprovado, né, para ser usado de uma certa maneira também mascarada, e foi usado durante a década de 60. E, inclusive na década de 60 foi onde ocorreu então a grande revolução sexual no mundo. E atribuem isso à grande descoberta da pílula anticoncepcional, porque deu às mulheres, né, o poder de desvincular, né, aquilo que na verdade nunca deveria ser desvinculado, porque ele faz parte da natureza das coisas. Eles quebraram a reprodução, né, a procriação do novo ser humano do ato sexual, quebraram essa mentalidade. Então, com a questão do anticoncepcional, as pessoas começaram a ficar mais livres para ter as suas relações sexuais sem se preocupar com as consequências disso. Isso gerou realmente uma mentalidade antinatalícia, contra a vida, né? Infelizmente as pessoas passaram a desvincular uma coisa da outra e acabaram tendo essa questão da revolução sexual. Logo depois, uma terceira fase do Conselho Populacional foi uma grande pressão que eles fizeram no governo dos Estados Unidos para que o governo dos Estados Unidos então reconhecesse a questão da demografia, do crescimento demográfico, como um grave problema dos Estados Unidos. Inclusive dessa pressão saiu um relatório conhecido como relatório Kissinger, que ficou como sigilo dos Estados Unidos durante alguns anos. Depois ele passou a ser público na década de 80. E lá mostra claramente que eles reconheciam a questão do crescimento populacional como sendo um risco para os Estados Unidos, um risco econômico, um risco de uma possível, inclusive, guerra que poderia acontecer, e que era preciso os Estados Unidos então trabalhar para que pudesse fornecer um meio de controlar a população, o crescimento da população no mundo inteiro. E aí, logo que então conseguiram convencer os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, a agência dos Estados Unidos que fornecia auxílio internacional, a USAID, começou então a financiar o planejamento familiar no mundo inteiro. E aí realmente eles fizeram um trabalho, gastaram muito, bilhões, para poder fornecer planejamento familiar no mundo inteiro, instalar esses programas. E os principais programas onde eles faziam era a questão do DIU também, fazer esterilização das mulheres, muitas vezes sem elas nem saberem. Foram o pessoal da USAID, né, essa agência dos Estados Unidos nessa época, quem investiu, o próprio diretor da USAID na época, o Dr. Heinrich Havenholt, disse que queria então uma penicilina que ia revolucionar o problema que estava acontecendo. Ou seja, a penicilina é algo que ajuda a combater um problema do ser humano, né? E uma doença, digamos assim. E ele queria uma penicilina, né, um remédio, que combatesse o flagelo da humanidade que estava acontecendo. O que era esse flagelo? Um nascimento de crianças, porque para eles isso estava sendo um problema. E foi então que eles descobriram, eles investiram no descobrimento da pílula do dia seguinte, né, a pílula abortiva, porque essa pílula do dia seguinte é abortiva. Ela trabalha para que o bebê, depois de fecundado, ele não se implante na barriga da mulher e ele é abortado. Então, infelizmente, as pílulas do dia seguinte elas são abortivas. E eles descobriram isso, então começaram a fornecer isso no mundo inteiro também. Também foram eles que inventaram um equipamento de abortos manual para fazer aborto, um aparelho de sucção que desmembrava a criança por sucção manual para países onde não tinha energia elétrica. Então você poderia fazer um aborto sem precisar de equipamentos que envolviam energia elétrica. Então foi aí que começou todo esse mundo de planejamento familiar, de controle de natalidade, de métodos contraceptivos. Em cerca de 10 anos o mundo se transformou.
se transformou completamente. Então o pessoal via essa questão do crescimento demográfico, principalmente o argumento que eles usavam era evitar um problema. Isso era um argumento muito conhecido. Logo que o Conselho Populacional começou a fazer os estudos, alguns matemáticos do MIT que eles contrataram vieram com aquela teoria de que o crescimento demográfico era ruim para o desenvolvimento econômico dos países. Poderia causar fome, inclusive, até internamente dentro dos Estados Unidos, você com o planejamento familiar, com o controle de natalidade, que é a mesma coisa, é um eufemismo apenas, você poderia, inclusive, evitar de fazer políticas de bem-estar, você ter que gastar dinheiro com saúde, com educação, e você poderia desenvolver, então, na economia do país, investir na economia do país com esse dinheiro que sobrar, já que não vai ter tanta pessoa para você cuidar. Era mais ou menos essa a ideia. Porém, surgiram também essas teorias ambientalistas, todas essas outras teorias de que o crescimento populacional é ruim. O que não é verdade, isso não está pautado na verdade, mas eles não estavam preocupados com isso. Outra coisa muito grande que aconteceu, e que o livro mostra muito claro, é o quanto a Igreja Católica era forte, sempre foi contra todos esses métodos. E eles tinham muita preocupação em ofender, em causar um desconforto com as pessoas católicas. Então você vê no livro aqui a trama que eles tiveram que fazer para ir convencendo, para ir transformando a mentalidade. Inclusive tiveram que financiar os progressistas dentro da igreja, que tinham essas mentalidades mais progressistas, para ajudar a conseguir fazer com que as pessoas cada vez mais aceitassem a questão do controle de natalidade. Então isso foi uma coisa muito importante. Inclusive teve todo um movimento até que o Papa Paulo VI lançasse então uma encíclica chamada Humanae Vitae, em 68, que eu aconselho todos também a ler. É extremamente importante, muito boa, porque ela mostra a beleza e a verdade que está dentro de um matrimônio, do casamento, a imoralidade dos métodos de controle de natalidade. É muito boa para quem quer conhecer a verdade de uma relação conjugal. É perfeita. Então, tudo isso começou a acontecer nessa época. E foi então aí que nasceu a cultura da morte. E daí para frente, a coisa começou a cada vez se tornar pior. Então, essa é a primeira estratégia da cultura da morte. Logo no meados da década de 70, veio uma segunda estratégia que fica mais evidente ainda, essa questão da desestruturação social que eu estou querendo mostrar para todos também, que é a cara da cultura. E isso a gente comenta, então, na próxima aula. Então, eu espero que tenha ajudado, a perceber alguns pontos-chave, a questão das fundações, a questão da promoção do crescimento, a forma como eles agem, como isso surgiu, a mentalidade por trás. E claro que a gente deu apenas alguns apontamentos, mas que já é o suficiente para aquelas pessoas que estão interessadas buscarem cada vez mais e nos ajudar a realmente criar uma cultura da vida que precisa ser feita. Como eu disse na primeira aula, isso na verdade é um dever de todos, porque nosso Senhor Jesus Cristo ele veio para dar vida. Então, todas aquelas pessoas que buscam a Deus, principalmente os cristãos, devem realmente buscar promover a vida, defender a vida. E infelizmente nós estamos vivendo realmente nessa sociedade cada vez mais contrária à vida. E a gente às vezes nem percebe, porque isso é muito escondido de nós. A gente vai sendo englobado. Então, o pessoal, a estratégia deles foi gerar o conhecimento e começar a espalhar isso. Por exemplo, eles entraram nas mídias, nos meios acadêmicos, em todos os lugares, levava a ideologia pautada em um certo conhecimento científico, e isso ia se espalhando e as pessoas iam aceitando sem perceber. É isso que vai sendo espalhado na estrutura social, que vai moldando o comportamento das pessoas. Então, eu quero agradecer, muito obrigado a você que ouviu até agora essa aula, e que nós todos possamos cada vez mais buscar fazer realmente um trabalho em defesa da vida. Obrigado a todos e até a próxima aula. Em nome do Pai, Filho
e Espírito Santo.